Pessoa dizia o seguinte, que existem 3 tipos de português. Você tem o português que é o que vai descobrir o mundo. Você tem o outro português que é a elite portuguesa, sempre com os olhos postos em Paris. Depois você tem o outro português que é o português da aldeia. O chaparro é o sujeito que tem a dimensão do povo que trabalha duro, e ele mesmo trabalha duro, ele se impõe sempre um rigor muito grande. Você nunca viu o chaparro se lamentando? Ele assobia, canta, inventa música. Ele tem a noção exata de onde veio, não perdeu isso. E ele tem a cabeça posta sempre em alguma coisa que não está aqui. Chaparro é, sobretudo, um jornalista. Ele respira jornalismo 24 horas por dia. Bem, a minha vida foi fortemente marcada por um episódio de doença óssea. Eu tive tuberculose óssea. Então o tratamento me levou para uma internação no hospital especializado em doenças ósseas e lá fiquei 4 anos engessado porque era preciso fazer a imobilização do quadril para que não tivesse dores. Essa doença, esse episódio acabou sendo talvez a fase mais importante da minha vida, na medida em que eu aproveitei a internação para ler uma biblioteca que existia no hospital. E isso se manifestou, inclusive, na iniciativa de fazer um jornal que circulou durante um ano, semanalmente, dentro do hospital. Eu saí do hospital católico. Lá as freiras me iniciaram no catolicismo, recebi uma boa formação sob o ponto de vista religioso, já com uma visão contestadora, né? E quando voltei para a minha cidade, foi um impulso natural eu procurar a igreja e um grupo no qual me integrasse. Chamava-se Juventude Operária Católica, era um movimento muito forte, nacional e internacionalmente. Era um movimento meio rebelde, que seguiu dentro da igreja uma linha de contestação, uma linha de proposta de renovação, uma linha quase pré-conciliar, não é? E havia um jornal, esse movimento tinha um jornal forte, muito censurado, um jornal que era vendido nas portas das fábricas, e eu acabei sendo o editor do jornal. A vinda para o Brasil está vinculada à censura portuguesa. Os meus sonhos de ser jornalista foram rapidamente frustrados pela existência de uma censura que não fazia muito barulho, mas tinha uma ação repressora extraordinariamente eficaz. E foi uma grande frustração, porque eu logo descobri que com censura todos os sonhos de usar o jornalismo como um campo, uma forma de luta por liberdade, por aumentar os níveis de formação do operariado, etc., não funciona, porque quando existe censura a gente não faz jornalismo. A gente pode até enganar o censor, como eu fiz algumas vezes, mas quando engana o censor, engana também os leitores. Então, aí eu recebi um convite do Dom Eugênio Salles, que era, na época, o bispo mais jovem do Brasil, estava à frente da Diocese de Natal, a Arquidiocese de Natal, e tinha um movimento social que era, inquestionavelmente, o movimento social mais importante da Igreja, e até hoje não houve nada na Igreja, sob o ponto de vista social, mais importante do que esse movimento que o Dom Eugênio fundou e liderou durante algum tempo. Era um movimento que fundou os sindicatos rurais, formou milhares de líderes, criou um curso de alfabetização pelo rádio. E ele tinha um jornal que era um jornal de sacristia, chamado A Ordem. Me convidaram para vir e eu vim por atrás do sonho de fazer jornalismo num regime de liberdade. Chaparro fez do jornal da Igreja Católica, A Ordem, um grande jornal. Ele, na verdade, o Rio Grande do Norte tinha os jornais das famílias, a Tribuna do Norte, da família Alves, tinha o Diário de Natal, da Cadeia Associada, os jornais, vamos dizer assim, que viciados na cobertura dos fatos cotidianos. E A Ordem foi um grande jornal na medida em que fez uma revolução jornalística, fazendo reportagem de investigação, né? Reportagem de investigação do Rio Grande do Norte dentro de um sistema político patriarcal tradicional, é uma revolução. Então nós começámos a fazer jornalismo, começámos a fazer reportagem, começámos a contextualizar a realidade local pela ótica nordestina, pelas razões e pelas contradições nordestinas, com muito poucos recursos técnicos, muito menos ainda financeiros. E eu estive lá
3 anos. Nesses 3 anos, esse jornal ganhou 4 prêmios ESSO. Bom, eu conheci Chaparro em situação, eu diria, inusitada. Eu trabalhava na Sudene, era renegado na Sudene, eu era daquele grupo que trabalhou para o governo Miguel Arraes, e depois do golpe de 64, foi devolvido pelo governo de Pernambuco para a Sudene, e aí nomearam pela primeira vez um civil. Então, junto com esse novo superintendente, veio um assessor de imprensa chamado Manuel Carlos Chaparro. Das repartições do Nordeste havia uma tradição de os jornalistas que cobriam aquele setor, eles tinham direito à comissão sobre os anúncios que a instituição fazia no seu jornal. Então o Chaparro, quando viu isso, achou que isso era uma coisa inaceitável e imediatamente proibiu o chamado jeton dos jornalistas. Então a turma inteirinha que cobria a Sudene procurou saber alguma coisa da sua vida pregressa para incriminá-lo. Ele então foi denunciado às autoridades como subversivo, porque nós fomos informados que aquele assessor de imprensa tinha sido preso, ou tinha sido chamado às vias de fato pelo DOPS. E na Folha de São Paulo tive a oportunidade então de conhecer o Chaparro, que estava saindo da Sudene para trabalhar com Calazans Fernandes, da sucursal Nordeste da Folha de São Paulo. E aí nós tivemos uma experiência bastante rica, bastante densa. O Chaparro praticamente foi o meu professor de jornalismo nesse tempo. Em 67, então, chega a turma do Rio Grande do Norte. Calazans Fernandes chega aqui trazendo a sua entourage. Era Chaparro, Torquato. Chegando em São Paulo, nós nos hospedamos no hotel chamado Hotel Marechal, hotel vizinho à Folha de São Paulo, na Alameda Barão de Limeira, que também chamado Hotel Pulga, porque era um hotel que tinha muita pulga. E nós ficamos num quartinho, mesmo quarto Chaparro e eu, né, lá nesse quarto. E eu me lembro que fazia um frio tremendo. E aí nós fizemos uma experiência espetacular, porque fomos trabalhar, então, trabalhávamos no suplemento da Folha de São Paulo, uma equipezinha pequenininha, né, que de repente se tornou uma grande equipe, mais de 100 pessoas. O Chaparro era um coordenador, vamos dizer, da redação, né, tinha a função de assessor de planejamento também dos cadernos especiais. O Brasil passou a ser completamente analisado em profundidade por meio de reportagens interpretativas, reportagens de grande alcance. E, evidentemente, o Chaparro teve uma colaboração decisiva para o sucesso desses suplementos especiais. O fechamento dos suplementos especiais. Esse fechamento dos suplementos especiais ocorreu em função de uma briga entre o Frias e o Caldeiro, os dois donos da Folha, um queria uma coisa, outro queria outra, enfim, né? E terminou esta briga com o fechamento dos suplementos. Praticamente fomos para o olho da rua. O que fazer? E o Chaparro veio com a ideia brilhante de criarmos a Proal, uma assessoria de jornalismo empresarial, a primeira grande assessoria em São Paulo. A Proal é filha do desemprego. Eu fiquei desempregado, a Folha me demitiu porque eu não aceitei fazer uma sacanagem que a Folha queria que eu fizesse e fui demitido. E eu não quis mais viver essa experiência e tomei essa decisão. Nunca mais viverei a experiência do desemprego e só há um jeito, é não ser empregado. E eu tinha um convite que me foi encaminhado pelo Joelmi Betting, porque era uma coisa que ele fazia como bico e ele tinha assumido novas funções na Folha e não tinha mais condições de continuar, de fazer o jornal da Ultragás. E eu aceitei e, por causa do jornal da Ultragás, eu estudei um pouco a questão do jornalismo das empresas e eu cheguei à conclusão de que havia um belo mercado para profissionalizar essa atividade, onde as empresas gastavam muito dinheiro com muito poucos resultados, porque os jornais eram amadores, eram mal feitos, não tinham a mínima sustentação conceitual, etc. Chegamos a fazer mais de 30 jornais de empresa ao mesmo tempo. Então a Proal tornou-se digamos assim, um centro de referência do jornalismo empresarial. Ela atendia um número muito grande de empresas, que era entre São Paulo, Campinas, São José dos Campos e todo o ABC.
Nosso amigo Chaparro era, além de sócio da editora, ele era o chefe de redação. Ele que respondia por todas estas publicações. A Proal foi um dos meus primeiros empregos, talvez o meu primeiro emprego. Eu tinha 18, 19 anos e convivi com o Chaparro durante bem uns 3 anos. E foi uma grande escola para mim. A Proal foi provavelmente a melhor escola de jornalismo que eu tive, porque era uma empresa muito sólida, tinha 3 sócios, o Chaparro, o Gaudencio Torquato e o Luiz Carrilhon. O Luiz tomava conta de toda a parte administrativa, o Torquato criava e o Chaparro fazia, né? E fazia de uma forma brilhante. Quer dizer, eu acho que isso é a primeira vez que eu me dou conta. Eu acho que muito do projeto Folha, que eu ajudei a fazer, veio das convicções e das metodologias que eu aprendi com o Chaparro. E a Proal foi uma grande inovadora. Eu vou contar aqui um segredo de que pouca gente sabe, porque eu nunca revelei isso aos gerentes das empresas que foram minhas clientes. Uma das razões porque o jornalismo que a Proal fazia na elaboração dos jornais da empresa era um jornalismo diferenciado, que se manifestava nos prémios que os jornais ganhavam, etc., é que eu olhava essa tarefa de fazer jornais em empresas da seguinte maneira. O meu contexto é o contexto das pessoas do qual as empresas fazem parte. E os outros jornais eram feitos pela perspectiva inversa. Isto mudava a perspectiva do jornalismo, isto mudava a perspectiva das pautas, sem fraudar os assuntos, Então, o jornalismo da Proal era um jornalismo vivo, cuja qualidade, a exigência de qualidade, era a mesma que haveria se nós estivéssemos trabalhando para qualquer grande jornal diário. E havia uma preocupação, que aí era a contribuição do Torquato, né? Uma preocupação de sistematizar aquilo tudo de uma forma, digamos, entre aspas, científica, né? Discutíamos jornalismo, levávamos professores de escola, né? Nós já também, eu já ensinava na Casper Libero em 68, ensinava na USP em 69, então abrimos a Proal para receber alunos e receber professores. Debatíamos na Proal questões das fontes, dos jornais de empresa, a questão profissional. Eu, como repórter, eu sempre percebi que o meu trabalho dependia das fontes. Na realidade, até para fazer o sabor, para colocar no texto o tempero literário de uma boa frase, de uma boa ideia, eu precisava que alguém dissesse essa frase, eu precisava que alguém me revelasse essa ideia. Então, as fontes, ao contrário do que a cultura jornalística pensa, elas não são um penduricalho do jornalismo, nunca foram. Elas são parte integrante, importante, indispensável do jornalismo. É preciso inserir, isto é um recado, digamos, aos teóricos e aos profissionais, é preciso inserir as fontes nos estudos do jornalismo, porque elas fazem parte do jornalismo. Elas são sujeitos, e sujeitos fundamentais do processo jornalístico. E fizemos na Proal, além desses jornais de empresa, os cadernos Proal. Os cadernos Proal eram considerados os primeiros grandes veículos do jornalismo, entendeu? Especializado. Levantamos, assim, os primeiros grandes eixos da comunicação organizacional no Brasil. Foi por ter sido aluno do Torquato que eu fui para a Proal, né? O Torquato me chamou para a Proal. E ali o meu grande professor, de fato, foi o Chaparro. Permaneço um admirador e muito grato a tudo que eu aprendi com ele. Foi uma experiência importante, eu acho. Foi uma experiência importante que profissionalizou um segmento que se revelou depois muito importante dentro da comunicação, até porque em muitas empresas o jornal interno é o único jornal que os trabalhadores liam naquela época, né? Na Proal, além de sócio da editora, chefe de redação, era o nosso técnico de futebol. Ele, com aquele jeitinho dele de ficar... Ele era o técnico do time de futebol da Proal. Eu, naquela ocasião, chefiava o departamento de jornalismo da USP e senti que Chaparro era uma grande capacidade que devia estar na universidade. Eu mandei sondar se ele não gostaria de dar aula na ECA. Não sei se ele lembra disso.
ele mandou dizer o seguinte, que ele não gostava de entrar nos lugares pela porta de trás, ele queria entrar pela porta da frente. Então ele tomou a decisão de se matricular no vestibular da ECA USP, fez vestibular, entrou, fez a graduação, fez o mestrado, fez o doutorado, fez a livre docência, fez uma brilhante carreira na USP como professor universitário. Pois bem, o Chaparro fez curso de graduação de jornalismo na Casper Libre e na USP, passou nas duas faculdades e escolheu, evidentemente, a ECA, e na ECA o meu professor Chaparro foi meu aluno. Chaparro entrou no departamento de jornalismo aqui da Escola de Comunicações em 79, ele tinha mais ou menos 48 anos. E a turma dele era uma turma de gente bastante madura, foi uma turma muito interessante de trabalhar. Ele foi um ótimo aluno e tinha uma liderança muito grande. E era muito interessante porque era uma meninada, né? Meninada, tudo de 18 anos, né? E o Chaparro já um senhor, né? Mas que tinha um relacionamento, assim, numa boa, né? Ele se dava muito bem, ele se divertia com os alunos se divertiam com ele. Não havia nenhum problema de faixa etária e era muito gostoso dar aula com o Chaparro em sala. O Chaparro, ele se formou aqui na escola em 82 e já em 83 ele era professor convidado aqui para o curso e na área de jornalismo. E ele criou uma disciplina chamada Oficinas de Texto, e nessa oficina de texto ele fazia um mural chamado Mural São Remo, que era distribuído, era colado nas principais ruas da comunidade São Remo, aqui atrás da USP. O Chaparro logo pensou ele já pensou no formato que era o formato jornal mural, porque esse pessoal não tem hábito de ler, então ele, na verdade, produzia o jornal na USP, se pregava lá na favela, nos pontos-chave. No final da década de 80, o Chaparro veio para o Jornal do Campus. O Jornal do Campus é um jornal que na época dele tinha 20 mil exemplares e é distribuído em todos os campi da Universidade de São Paulo. E a vinda dele para o Jornal do Campus foi importante porque nós fizemos uma mudança editorial, fazendo com que o Jornal do Campus tivesse matérias preferencialmente ligadas à Universidade de São Paulo, destinada às quase 100 mil pessoas que circulam pelos campi da Universidade de São Paulo em todo o estado. Eu tive a oportunidade, de ser aluno do professor Chaparro no projeto do Jornal do Campus, um projeto que conseguiu fazer grandes reportagens que causaram impacto na universidade. Eu tive a felicidade de fazer uma delas, que teve grande impacto, na área de segurança da universidade, e que, com os ensinamentos que tive, principalmente em a gente ter rigor na apuração, acurácia, como ele costuma dizer, que é uma palavra que a gente não usa muito aqui no Brasil, e o sentido ético de ter o justo equilíbrio, os fatos predominarem. Já vai agora para 19 anos, chamado Projeto Repórter do Futuro, que é voltado para a capacitação, qualificação dos estudantes que querem ser jornalistas profissionais, querem ser jornalistas de verdade. Por exemplo, puxo na memória quem vem. Vem o Chaparro. Nós éramos colegas na ECA, eu desenvolvi um trabalho com os alunos em que eles elegeram quais eram os grandes temas, quais os grandes problemas de São Paulo: saúde, educação, transporte, habitação, etc. Os alunos formavam duplas, iam para um ponto de ônibus, fechavam o olho, deixavam passar 3 ou 4 ônibus, e aí aleatoriamente levantavam a mão e pegavam o ônibus e só descia no ponto final. E aí descobria esse país estrangeiro, ou esses países estrangeiros, e fazer matéria sobre isso. Eu, conversando com o Chaparro, ele falou: mas como? Vamos lá, eu tenho uma coluna no Diário Popular, vamos conversar com Miranda Jordão. E foi então o Chaparro, Ana Luísa, eu e o Nelson Breve Dias. Fomos lá para oferecer aquele trabalho de reportagem que já havia sido produzido pelos alunos, para uma série de matérias a serem publicadas no dia do aniversário da cidade de São Paulo, em janeiro. E fomos lá e, para nossa surpresa, o projeto foi aceito pelo diretor do jornal e ele propôs uma série, cada dia, sobre um assunto. Depois, no final de semana, as 2 páginas centrais do principal caderno abertas, e o professor Chaparro foi grande mestre,
que concebeu todo o projeto, o projeto editorial dessa reportagem, e eu fui o secretário de redação e juntou tudo na série Cidade versus Cidadão, né? E que logo em seguida teve o reconhecimento da própria Câmara Municipal como a melhor série temática sobre a cidade de São Paulo que a imprensa tinha produzido. Pré-pauta da USP. Isso foi uma experiência muito importante na vida da universidade, porque Chaparro fez aquilo que toda universidade devia fazer. Ao invés de ser procurada pela imprensa, ela, na verdade, mandava informação. O pré-pauta era, na verdade, uma pauta como fonte. E aí ele trouxe a cobertura da USP e melhorou quantitativa e qualitativamente. O Chaparro tem o grande mérito de ser o pioneiro nos debates eleitorais para a reitoria. Ele foi a primeira pessoa a fazer um debate eleitoral com cobertura do Jornal do Campus e uma ampla divulgação disso, inclusive na mídia externa. O encontro mais significativo que eu tive com o Chaparro foi como meu aluno. Eu dava aula na pós-graduação da ECA, ele já estava no doutorado. Então eu dei uma disciplina chamada Gêneros Jornalísticos. Então ele se inscreveu nessa disciplina, que tinha um conjunto de alunos muito interessante, Cremilda Medina, Chaparro, José Arbex e outros mais. E ele demonstrou uma capacidade de respeito muito grande pelo que eu como professor dizia, lia meus textos, mas ao mesmo tempo tinha uma grande capacidade crítica de contestar. Então tivemos vários embates muito interessantes sobre a questão do gênero jornalístico. Tanto que ele escreveu depois um outro livro que ele defende um ponto de vista, não digo oposto ao meu, mas mais ou menos distinto do meu. Ele trabalha com ciência da linguagem e eu trabalho, na verdade, com os pressupostos do jornalismo. Os gêneros, tal como a cultura jornalística os trata, são também um penduricalho de enfeite, são listas de rótulos, não é? Classificatórios, sem explicações teóricas. Se nós enquadrarmos o género na teoria do discurso, nessa visão pragmática do uso da linguagem pelo jornalismo, nós vamos descobrir que os géneros são formas eficazes de dizer. E, portanto, são ferramentas importantes da criatividade para o escrever. Você escolhe a forma, ou cria a forma, porque os géneros são dinâmicos, você pode criar formas, pode fazer misturas, pode fazer fusões, pode fazer combinações, você cria a forma mais eficaz de dizer, já que aquilo que nós dizemos, sendo uma ação, deve alcançar sucesso. Então esta ideia do sucesso, por entender que o jornalismo é uma forma de agir, a ideia de sucesso é indispensável. E para que o sucesso seja alcançado, os géneros são uma ferramenta importante. Você utiliza a forma mais conveniente ao tipo de ação que você está realizando no jornalismo. Pois é, a participação do Chaparro é uma participação valiosíssima, porque Chaparro é jornalista profissional, com muita experiência, coisa que muitos de nós lá que éramos professores não tínhamos tanta experiência assim. Então ele, na verdade, quando entra numa sala de aula, ele combina o pragmatismo de alguém que aprendeu no batente como ele aprendeu, mas adiciona a isso a reflexão crítica, a teoria, que ele é um leitor contumaz. Então ele, na verdade, talvez seja uma figura que eu consideraria ideal, porque ele chegou no equilíbrio entre teoria e prática. É preciso estudar outras áreas, sair dos livros do jornalismo. Piaget tem um texto curto sobre criatividade, que é o melhor texto que eu li sobre criatividade. E ele diz o seguinte: criatividade pertence ao universo da inteligência. Não é maluquice. Para sermos criativos, precisamos nutrir a inteligência. E nutrir a inteligência com leituras que estejam fora do nosso campo de atuação. Porque isso nos possibilita enxergar as complexidades e as subjetividades do nosso próprio trabalho. O que eu fiz foi um pouco isso, andando pelas ciências da linguagem, andando pela sociologia, andando pela psicanálise, e isto me capacitou para entender o jornalismo
como uma atividade, uma linguagem social que não pertence aos jornalistas, mas pertence à sociedade. É uma linguagem essencial para o sucesso dos processos sociais. Sem jornalismo, sem a linguagem jornalística, com as suas características de confiabilidade e de clareza, todos os processos, até dos mecanismos culturais, fracassariam. E é um grande espaço público dos conflitos. Se você hoje quiser fazer uma boa briga, mesmo que essa briga implique em lançar bombas em algum lugar, o que importa não é a bomba, o que importa é a notícia. Porque o que transforma não é o fato, não é a materialidade do fato. O que transforma é o discurso contido no fato, e esse discurso se socializa pela notícia. Então o jornalismo é uma espécie de energia da vitalidade humana, da vitalidade dos mecanismos culturais, da vitalidade das relações sociais. Fez, então, a pós-graduação, mestrado comigo, sob minha orientação. Essa tese, a notícia bem tratada, que é uma tese que apresenta uma nova prática de assessoria de imprensa, baseada em princípios jornalísticos, na ética do jornalismo. E depois o Chaparro fez o doutoramento, um brilhante doutoramento, que resultou no seu grande livro, A Pragmática do Jornalismo, onde ele apresenta uma teoria da ação jornalística baseada na ciência da linguagem. O doutorado me levou à descoberta de enlaces importantes entre as ciências da linguagem e o jornalismo. Eu tinha uma bela pesquisa de campo que eu tinha feito e não conseguia dar significados a essa pesquisa porque a cultura jornalística, as teorias do jornalismo são muito pobres. Não oferecem resposta para nada. É uma coletânea de receitas, é uma coletânea de verdades prontas e inquestionáveis. Então, estudando linguagem, estudando psicanálise, mas principalmente linguagem, eu cheguei à pragmática. A pragmática é a vertente das ciências da linguagem que estuda o uso da língua como forma de agir e interagir. E isto é o que o jornalismo faz. Isso é o que todos fazemos no dia a dia, mas principalmente o jornalismo. O jornalismo é essencialmente uma manifestação, a mais importante manifestação do uso pragmático da linguagem, do uso performativo da linguagem. O jornalismo só noticia aquilo que tem algum potencial transformador. E, portanto, se o que se faz e o que se diz tem algum potencial transformador, isto significa que os sujeitos da ação estão usando o jornalismo para produzir transformações no mundo. E o trabalho com o qual mais me identifico é Sotaques da Quem e da Limar. E esse livro é um livro paradigmático, porque ele mostra que exatamente o jornalismo brasileiro tem raízes portuguesas, mas são completamente distintos. E ele prova através dos gêneros. Essa experiência foi um pós-doutorado, eu passei 1 ano em Portugal. Antes de ir para Portugal, eu pesquisei durante alguns anos a evolução dos gêneros na imprensa brasileira durante 50 anos. Li muito, comparei muito, estudei muito, chequei as classificações existentes, usei a classificação do Zé Marques para testar até que ponto ela se confirmava, ela se negava na observação objetiva dos textos, não é, que lia. Isso me levou à minha própria ideia e à minha própria classificação de géneros jornalísticos. E o pós-doutorado tinha o objetivo de checar a validade da minha ideia. Eu era presidente da Intercom, houve um processo de sucessão, primeiro fui eu presidente, depois foi Ana Maria Fadu, Torquato, Margarida Kunsch, e então eu indiquei o nome do Chaparro. Quando eu convidei para se candidatar a presidente da Intercom, ele a princípio reagiu, dizendo que não tinha competência e tal. Finalmente eu consegui convencê-lo a ser presidente da Intercom. E ele fez uma brilhante gestão na Intercom, mudou a face da revista, promoveu a aproximação da Intercom com o mercado de trabalho, com as empresas, e realizou o primeiro congresso semiprofissional. Ele realizou um congresso num hotel no Rio de Janeiro para comemorar, se eu não me engano, 50 anos da televisão no Brasil. E ele vem assim trazendo todo aquele lado dele
de experiência profissional, isso que eu valorizo muito no Chaparro. Ele virou acadêmico depois de ser um profissional de sucesso. Eu vou encontrar o Chaparro novamente com uma maior regularidade no Conselho da Intercom. Ele nunca falta a uma reunião do Conselho Curador, né? O Conselho ele tem uma função que é de projetar a Intercom para o futuro, ver para onde vai a Intercom, né? O Chaparro trabalhou comigo também na OAB, na Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. A minha consultoria de imprensa, a GT, Marca Comunicação, tinha entre os seus clientes, e ainda tem, a OAB. E então eu convidei o Chaparro para dirigir, para tomar conta, vamos dizer assim, do jornal do advogado. O jornal do advogado, com uma tiragem de 250 mil exemplares. O Chaparro fez um grande jornal do advogado. Um jornal sem aquele ranço, sem aquele ranço burocrático dos jornais organizacionais. Então, ele fez um jornal mais dinâmico, com grandes matérias, grandes textos, evidentemente, com muito sucesso. Ele é tolerante, ele é capaz de fazer um jornal de empresa e ao mesmo tempo fazer um jornal de sindicato. Agora, a última experiência que nós tivemos no campo do jornalismo foi a da comissão para fazer as diretrizes curriculares. Quando o ministro da Educação me chama lá em Brasília e me pede para formar a comissão, eu quis ter uma comissão que tivesse uma participação plural. Então eu queria ter alguém das novas gerações, mas alguém que representasse, digamos, essa geração mais antiga. E o Chaparro foi essa pessoa, com essa capacidade que ele tinha de conviver com os jovens na comissão e trazer as ideias dele, defender os pontos de vista. Ele teve um papel muito importante nos rumos que a comissão tomou. Uma outra coisa importante é o estudo das técnicas, não como um jogo de formas de descrever, mas o estudo das técnicas como ferramentas do sucesso. Porque se a gente acredita que o jornalismo a prática jornalística é uma prática accional, isto é, a gente age, então nós precisamos das técnicas para alcançar sucesso. Elas têm que ser bem usadas. E elas têm que ser usadas honestamente. Não é? Eu acho que o jornalismo tem duas marcas constantes do ponto de vista estético e que sem as quais ele não existe, simplesmente não existe, não é. Uma é a confiabilidade, é uma linguagem confiável, é uma linguagem que tem um compromisso social e cultural de só noticiar aquilo que puder ser confirmado. E o conflito. O que é sedutor, que torna o jornalismo, a narração jornalística extraordinariamente sedutor, é essa constante, essa variável constante do conflito. É o conflito que gera o título, é o conflito que gera a pauta, é o conflito que ativa o interesse pelos assuntos, pela leitura, etc. O conflito é a alma da vida e, portanto, o conflito é a alma da notícia. Sei que a Ecleia Bose teve a intuição de abrir a Universidade de São Paulo, que tem uma imensa capacidade ociosa, para que idosos pudessem frequentar os cursos. E aí o Chaparro, como professor, como coordenador da área laboratorial, resolveu desenvolver um projeto não para os idosos, mas com eles. E montou a primeira experiência efetiva, importante, de como é que esses idosos são encostados, ficou velho, etc., não era fato. Essa ideia da reproposta, ela está sendo retomada hoje de um outro jeito, num projeto que está sendo apresentado para as TVs, que é exatamente um programa chamado Vida, Mais e Melhor. Quer dizer, hoje quem acompanha a vida dos idosos, dos pacientes crônicos, que tem que estar muito atento para não terem dor e desconforto, não são só os médicos, são as enfermeiras, os auxiliares de enfermagem, as assistentes sociais, as psicólogas, as fisioterapeutas, enfim, a equipe de saúde. E aí no Hospital Premier, novamente Samir Salman, nos desafia, e aí quem pega esse peão na unha é a Ana Luísa, criarmos uma revista anual, que é sempre lançada em setembro, que são escritas de uma equipe que cuida. E, portanto, mais do que simplesmente recolher o que venha de lá, passou também a existir agora um trabalho de preparação
dessas pessoas. E aí, de novo, nesses cursos de capacitação da Prata da Casa, lá está o professor Manuel Carlos Chaparro como a referência tanto de estímulo quanto de controle da qualidade, né? Eu penso que nós podemos aperfeiçoar continuamente as nossas formas de dizer no jornalismo. Eu me interesso muito pelo estudo da redação, pelo estudo das técnicas de redação, porque o jornalismo será sempre melhor na medida em que conseguir aumentar os seus níveis de precisão, os seus níveis de clareza, os seus níveis de confiabilidade. E tudo isto tem a ver com as formas de escrever. E as técnicas foram muito desenvolvidas porque o jornalismo tem a necessidade do sucesso imediato, ao contrário de outras atividades, podem trabalhar a longo prazo. Então essa necessidade do sucesso imediato é que explica o aperfeiçoamento, o desenvolvimento de técnicas de escrever no jornalismo. E eu penso que isso pode ser usado como uma matriz para um ensino criativo do uso da linguagem escrita em qualquer atividade. Mas, de um modo particular, no jornalismo. É sempre possível, e este é o meu lema nesse estudo, é sempre possível escrever melhor, é sempre possível falar melhor. O X da questão é muito polêmico, eu leio regularmente. De um modo geral, eu sou atraído pelas matérias do Chaparro porque ele polemiza aquilo que muita gente não polemizou. E faz isso na verdade, como um serviço à comunidade. Ele não está fazendo a crítica para os críticos, ele está fazendo a crítica para os leitores, para os consumidores, para a sociedade. Em primeiro lugar, eu acho que o blog é o resultado de uma convicção pessoal, de que nós, que somos professores, que somos pesquisadores, temos a obrigação de socializar o que sabemos. E a socialização do que sabemos não se pode dar apenas na sala de aula. Nós temos que nos integrar nas ferramentas do mundo, as ferramentas tecnológicas que o mundo oferece. Eu sou aposentado e não acredito naquela noção de aposentadoria de que eu paguei para ser aposentado. Então hoje eu estou sendo sustentado pela sociedade, como aposentado. E eu acho que como aposentado eu poderia estar dando aula. E estaria dando aula se eu não tivesse outra maneira de organizar essa minha retribuição, que no meu entendimento é uma obrigação de cidadão, retribuir, socializar aquilo que eu penso que é um saber de uma caminhada de 78 anos que deve ser socializado, que deve ser espalhado, deve ser questionado, enfim. Os vídeos com aulas de jornalismo têm hoje perto de 60 mil exibições. São usados em sala de aula por vários professores em todo o Brasil. Só este ano, os textos em PDF que estão no meu blog tiveram mais de 8 mil downloads. Então, o meu blog é a maneira mais eficaz, né, que eu encontrei para fazer a socialização, para dar a minha contribuição, enfim, à circulação das ideias, à circulação das visões, de uma visão crítica do mundo e do uso do jornalismo. Eu acho que o meu blog é o meu canal de inserção na sociedade hoje. Eu diria que Chaparro é como um vinho velho português. Quanto mais velho, melhor, mais denso, né? Um vinho vigoroso. Entendeu? Eu diria que Chaparro é hoje uma pessoa que continua muito simples. Em Chaparro, a grandeza do caráter, né, transparece. Né? Um caráter firme, pessoa muito honesta, honestidade pessoal. Né? Não quer tirar proveito, né, das situações. Né? Então eu diria que essa é uma grande qualidade, a qualidade moral do Chaparro. Eu acho que o Chaparro é um exemplo para todos nós. É uma pessoa que tem uma história de vida muito bonita, né? E que vem aqui para o Brasil para participar aí com a gente de uma iniciativa como essa da Intercol. O Chaparro continuou um grande colaborador da minha obra. Eu tenho 12 livros publicados até hoje. 8 sobre as frutas brasileiras. Dos meus 4 primeiros livros, o Chaparro
quem fez a apresentação. Toda vez que encontro o Chaparro, já sei que ele não esqueceu nada, mas já inventou outras coisas. Não é o curso que ensina, não é aquilo que você aprende que faz a diferença, mas a diferença é feita com quem você aprende. Eu, graças a Deus, aprendi com um grande jornalista, acho que me tornei um jornalista que, né, é motivo de orgulho desse grande mestre que eu tive, o professor Chaparro. Ele tem uma obra densa, completa e, sobretudo, humana. O jornalismo que o Chaparro faz é um jornalismo humanista. Eu queria dizer da minha gratidão imensa do Chaparro, aos 70 e tantos, se revelar esse jovem, quer dizer, não é um sujeito que acha que vai viver eternamente, quer dizer, ele tem uma noção muito realista da dimensão humana, de que as coisas têm começo, meio e fim, mas o Chaparro faz parte desse time de gente que, quando cruza com a vida nossa não é mais a mesma e ela melhora. E eu tenho muitas alegrias na minha vida. Uma delas é o Chaparro. O Chaparro. Passa apregoando os limões e a sós com os meus botões no vão da minha janela. Fico pensando que qualquer dia por graça vou comprar limões à praça e depois caso com ela.